Você já ouviu falar das 7 trombetas do Apocalipse? Cada uma delas traz um aviso, um alerta divino sobre o que está por vir. Mas, e se eu te dissesse que algumas dessas trombetas podem já ter sido tocadas? O que você faria se soubesse que o tempo está se esgotando? Hoje, vamos revelar o que realmente significam as 7 trombetas e por que elas estão diretamente ligadas aos dias que estamos vivendo agora. E eu quero saber, você acredita que já estamos ouvindo essas trombetas no mundo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se prepara, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar sua forma de enxergar o fim dos tempos. O que são as 7 trombetas e qual o seu significado profético? Descubra o que a Bíblia realmente diz sobre as trombetas e por que elas são sinais de juízo e alerta para a humanidade. As 7 trombetas do Apocalipse são um dos símbolos mais enigmáticos e poderosos do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Elas aparecem a partir do capítulo 8 e estão diretamente ligadas aos juízos divinos que serão derramados sobre a terra antes do fim definitivo. Na tradição bíblica, trombetas sempre foram usadas como sinais de alerta, convocação e julgamento. Em tempos antigos, os israelitas usavam trombetas para avisar o povo sobre guerras, chamar a atenção para algo importante ou marcar momentos sagrados. No Apocalipse, esse mesmo símbolo é elevado a um nível cósmico e espiritual. Cada uma das 7 trombetas é tocada por um anjo, e cada toque representa um evento catastrófico que acontece na Terra. Esses acontecimentos não são apenas aleatórios, eles fazem parte de um plano divino de purificação, julgamento e revelação. A abertura do 7º selo e o início das trombetas. Antes que as trombetas soem, o Cordeiro, Jesus Cristo, abre o 7º selo, que libera 7 anjos com 7 trombetas, Apocalipse 8:1-2. O silêncio no céu por cerca de meia hora, logo após a abertura do selo, é um momento solene. É como se o céu inteiro parasse para testemunhar o início de algo grandioso e terrível. Essas trombetas não devem ser interpretadas apenas de forma literal. Elas têm um forte significado simbólico e espiritual, e muitas correntes teológicas acreditam que representam acontecimentos reais, mas com forte valor profético e espiritual. As primeiras 4 trombetas, a natureza em julgamento. As 4 primeiras trombetas atingem diretamente a criação física, terra, mar, rios e céus. Veja o que acontece. Primeira trombeta, granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra, queimando a terça parte das árvores e toda a relva verde. Segunda trombeta, algo como uma grande montanha ardente é lançada no mar, e 1/3 do mar se transforma em sangue, matando os peixes e destruindo os navios. Terceira trombeta, uma grande estrela, chamada Absinto, cai sobre os rios e fontes, tornando as águas amargas e venenosas. Quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, escurecendo o dia e a noite. Esses eventos apontam para um desequilíbrio global, ecológico, climático e cósmico. Muitos estudiosos veem aqui juízos parciais que servem como avisos. Deus está chamando a humanidade ao arrependimento. As 3 últimas trombetas, o juízo se intensifica. As últimas 3 trombetas são chamadas de ais, ou seja, calamidades ainda mais graves. Elas envolvem diretamente o mundo espiritual, a guerra e a marca da besta. Quinta trombeta, um anjo abre o poço do abismo, liberando criaturas demoníacas que atormentam os homens por 5 meses. É o primeiro ai. Sexta trombeta, 4 anjos são soltos para matar a terça parte da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros. Esse é o segundo ai. Sétima trombeta, o céu se abre, e ouve-se um grande anúncio. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Este é o terceiro ai, que culmina com o juízo final e o estabelecimento do reino de Deus. O propósito profético das trombetas. As 7 trombetas têm um papel muito claro. São avisos de Deus à humanidade, alertas espirituais que anunciam que o tempo está se esgotando. Não são punições aleatórias, mas instrumentos de um Deus justo, que oferece ao homem uma última chance de se arrepender antes do julgamento completo. Elas mostram que Deus está no controle da história, e mesmo nos momentos mais caóticos, tudo está sendo dirigido por Ele. O sofrimento não é o fim, é um sinal de que algo maior está para acontecer, a vinda do reino eterno. Você está preparado?
A pergunta que ecoa após o som de cada trombeta é simples, mas profunda. Você está pronto para o que está por vir? Esse não é apenas um tema teológico ou escatológico. É uma questão pessoal. O Apocalipse não foi escrito para assustar, mas para alertar e despertar. Ainda há tempo de se voltar a Deus, alinhar a vida com os valores eternos e buscar arrependimento verdadeiro. As trombetas tocam, os sinais estão visíveis, mas quem está ouvindo? A ordem dos acontecimentos, cada trombeta revelada em detalhes. Um mergulho nos eventos que acompanham cada trombeta, destruições naturais, guerras espirituais e sinais no céu. O livro de Apocalipse é repleto de símbolos, imagens poderosas e mensagens proféticas. E entre os elementos mais chocantes estão as 7 trombetas, descritas a partir do capítulo 8. Cada uma representa um juízo específico, liberado por Deus, e revela uma parte da progressiva destruição que antecede o juízo final e a vinda do reino eterno. Ao contrário do que muitos pensam, as trombetas não ocorrem de forma aleatória ou simbólica demais para serem compreendidas. Existe uma ordem clara, com eventos específicos, alguns envolvendo desastres naturais, outros de caráter espiritual e até sobrenatural. A seguir, vamos detalhar o que acontece em cada uma das 7 trombetas, para que você entenda não apenas os fatos, mas o impacto espiritual e profético de cada evento. Primeira trombeta, juízo sobre a terra. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8, versículo 7. A primeira trombeta marca o início dos juízos. Um fenômeno catastrófico atinge a natureza. Granizo e fogo com sangue caem sobre a terra. O resultado é devastador. 1/3 da vegetação é queimada. Esse evento simboliza o colapso ecológico e o início da degradação ambiental como parte do juízo divino. Ele aponta para um mundo que já não respeita a criação e que começa a sofrer as consequências. Segunda trombeta, juízo sobre os mares. E o segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada no mar, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8, versículo 8-9. Aqui, algo semelhante a uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 do mar se transforma em sangue, e morrem 1/3 dos seres vivos marinhos. Também é destruída a terça parte dos navios. Essa trombeta mostra um impacto direto nos oceanos, nos ecossistemas marinhos e no comércio marítimo. Muitos estudiosos interpretam como um evento cósmico, como um asteroide, ou uma guerra nuclear, causando desastres ambientais e econômicos. Terceira trombeta, juízo sobre as águas doces. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e o nome da estrela era Absinto. E tornou-se amargoso 1/3 das águas, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, versículo 10 de novembro. Uma estrela cai do céu, chamada Absinto, e envenena as fontes de água doce. Muitas pessoas morrem por beber da água contaminada. Além de uma possível interpretação literal, queda de um objeto cósmico ou contaminação química generalizada, isso representa a corrupção espiritual e a amargura que se espalha entre os povos. A água, símbolo de vida, é agora fonte de morte. Quarta trombeta, juízo sobre os céus. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse. Apocalipse 8, versículo 12. A quarta trombeta afeta os astros. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, provocando escuridão parcial no dia e na noite. Esse evento tem implicações físicas e espirituais. A luz representa orientação, esperança. Sua perda parcial é um alerta de que a humanidade está se afastando da luz divina. Também pode simbolizar um colapso climático ou atmosférico. Intervalo entre a quarta e a quinta trombeta, os 3 ais. Apocalipse 8, versículo 13. Antes das 3 últimas trombetas, um anjo proclama os 3 ais. Isso sinaliza que os próximos eventos serão ainda mais severos. Agora não se trata mais apenas da natureza, mas de juízos espirituais e diretos sobre a humanidade. Quinta trombeta, abertura do abismo, primeiro ai. Apocalipse 9, versículo de 1 a 12.
Um anjo cai do céu e recebe a chave do poço do abismo. De lá, saem criaturas semelhantes a gafanhotos com poder de escorpiões, que atormentam os homens por 5 meses. Só afetam aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Aqui temos um juízo espiritual claro. Demônios são soltos para atormentar os ímpios. É uma fase de tormento psicológico, espiritual e até físico, mas sem morte. Um tempo de sofrimento intenso para aqueles que rejeitaram a verdade. Sexta trombeta, a guerra e o extermínio, segundo Ai. Apocalipse 9, versículo de 13 a 21. 4 anjos, presos junto ao rio Eufrates, são soltos. Um exército de 200 milhões de cavaleiros é liberado. E eles matam 1/3 da humanidade. Este é um juízo devastador. Muitos interpretam como uma guerra global, talvez com armas biológicas ou nucleares. A menção ao rio Eufrates liga o evento a conflitos no Oriente Médio, mas também representa a rebelião final da humanidade, com destruição em larga escala. Sétima trombeta. O reino de Deus é estabelecido. Terceiro Ai. Apocalipse 11, versículo de 15 a 19. A sétima trombeta não traz um juízo imediato, mas um anúncio glorioso. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Seguem-se trovões, relâmpagos, terremotos e grandes sinais. O tempo dos mistérios termina. Chega o momento do juízo final e da vitória de Cristo. É a consumação de todas as coisas. Agora não há mais avisos. É o fim dos tempos, o julgamento dos mortos e o início do governo eterno de Deus sobre o mundo. As trombetas como um roteiro profético. Cada trombeta é um passo dentro do plano divino, uma progressão do juízo, da advertência à consumação. Não são apenas desastres, são chamados ao arrependimento, convites à reflexão e à mudança. Enquanto o mundo ignora os sinais, a Bíblia já deixou claro o roteiro. A pergunta continua: você está ouvindo as trombetas? Ou vai esperar que seja tarde demais para reagir? Trombetas e os dias atuais. Estamos vivendo as profecias? Analise os paralelos entre as profecias e o que já está acontecendo no mundo. Será que algumas trombetas já soaram? Durante séculos, estudiosos da Bíblia têm debatido: as trombetas descritas no livro de Apocalipse são eventos futuros ou já estão em andamento? Seriam simbólicas ou literais? E a pergunta que mais inquieta muitos cristãos hoje é: estamos vivendo o tempo das trombetas? Para entender essa possibilidade, é necessário olhar para o mundo atual com discernimento espiritual. Não se trata de alarmismo, mas de uma leitura cuidadosa dos sinais e acontecimentos globais, comparando-os com o que a profecia bíblica revelou há quase 2000 anos. Desastres naturais em escala global. Apocalipse 8, versículo 7 fala de fogo, saraiva e destruição da vegetação. Nos últimos anos, temos visto o número de queimadas e desastres naturais crescer de forma alarmante. As florestas estão em chamas, ilhas estão sendo engolidas pelo mar, e o clima parece cada vez mais descontrolado. Terremotos, secas extremas, tempestades de granizo e inundações devastadoras são manchetes diárias. Coincidência? Ou já estamos vivenciando os efeitos da primeira trombeta? Poluição e mortes nos mares. A segunda trombeta descreve algo como uma montanha em chamas sendo lançada no mar, transformando suas águas em sangue. Hoje, vemos derramamentos de petróleo, ilhas de plástico nos oceanos e a morte em massa de peixes, baleias e golfinhos. Além disso, há alertas sobre zonas mortas nos mares, regiões onde a vida marinha simplesmente não consegue mais existir devido à poluição. Estaríamos já sob o impacto simbólico, ou até literal, dessa trombeta? Fontes de água doce contaminadas. A terceira trombeta menciona o absinto, uma estrela que torna amargas as águas doces, matando muitos. Em vários países, comunidades sofrem com a falta de água potável. Rios estão contaminados por produtos químicos, metais pesados e esgoto. A escassez hídrica já é uma realidade em regiões densamente povoadas, não apenas um problema ambiental, mas um risco direto à vida humana. Será que essa trombeta já soou silenciosamente? Escuridão e anomalias celestes. A quarta trombeta fala da diminuição da luz do Sol, da Lua e das estrelas. Fenômenos como o aumento de eclipses,
Auroras boreais em locais inesperados e até relatos de dias mais curtos são debatidos por cientistas e estudiosos da Bíblia. Além disso, a mudança climática tem provocado distorções na atmosfera, afetando a claridade, as estações e os ciclos naturais. Alguns estudiosos veem aqui um cumprimento parcial, um prelúdio do que virá com força total. Aumento do sofrimento humano e da guerra espiritual. As trombetas posteriores falam de tormentos espirituais, criaturas demoníacas e exércitos devastadores. Mesmo que esses elementos ainda pareçam distantes do nosso cotidiano, é inegável o aumento da perturbação mental e emocional na humanidade. Depressão, ansiedade, violência, suicídios e vícios estão em alta. As pessoas estão sendo dominadas por um vazio espiritual, e a batalha invisível entre o bem e o mal está mais intensa do que nunca. É possível que essas trombetas estejam soando em níveis espirituais, antes de se manifestarem fisicamente. A humanidade está ignorando os sinais. Mesmo com todos esses eventos acontecendo, a maior parte das pessoas segue vivendo como se nada estivesse acontecendo. Apocalipse 9, versículo 20 e 21 afirma que, mesmo diante dos juízos, os homens não se arrependeram de suas obras, idolatrias e pecados. Esse comportamento é assustadoramente semelhante ao que vemos hoje. Um mundo mergulhado na imoralidade, na idolatria moderna e no afastamento completo da palavra de Deus. Precisamos discernir os tempos. Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículo 33. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. As trombetas podem já estar soando, não todas de forma literal, mas com ecos e sombras nos acontecimentos que vivemos diariamente. O mundo está sendo sacudido, e quem tem ouvidos espirituais, ouve o som distante, mas crescente das advertências celestiais. Alerta ou cumprimento. Não há como afirmar com certeza se já estamos vivendo todas as trombetas, mas os paralelos são muitos para serem ignorados. As profecias do Apocalipse não são mitos, são alertas reais e progressivos. Estamos no tempo da graça, mas ela está se esgotando. As trombetas estão aí para nos despertar, nos chamar ao arrependimento e nos preparar. Por quê? Quando a última soar, não haverá mais tempo. Como se preparar espiritualmente para o que está por vir? Saiba o que fazer agora para não ser pego de surpresa. Arrependimento, vigilância e fé são suas armas espirituais. Vivemos em tempos turbulentos. A natureza está em desequilíbrio, o mundo mergulhado em caos e as pessoas cada vez mais distantes de Deus. Mas o que muitos ignoram é que tudo isso já foi profetizado. As trombetas do Apocalipse são um aviso claro de que há algo maior prestes a acontecer. E a pergunta que fica é: você está espiritualmente preparado para o que está por vir? Mateus 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não vai haver alerta final. Ao contrário do que muitos pensam, não haverá um aviso oficial antes da volta de Cristo. Ele virá como ladrão à noite, e apenas os que estiverem preparados espiritualmente conseguirão suportar o que está por vir. Por isso, a preparação não começa quando as trombetas soarem, mas antes. E essa preparação envolve 3 pilares espirituais que você precisa entender agora. Arrependimento genuíno. O primeiro passo. Não basta ser uma boa pessoa. A Bíblia é clara, todos pecaram. E só o arrependimento sincero, de coração, nos reconcilia com Deus. Arrependimento não é apenas se sentir culpado. É reconhecer seus pecados, abandonar práticas erradas e buscar viver uma vida em santidade. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está buscando corações quebrantados. Você já teve um momento de arrependimento profundo. O que te levou a isso? Já sentiu que Deus estava te chamando de volta? Deixe aqui o seu comentário. Vigilância constante. Cuidado com o sono espiritual. Jesus contou várias parábolas sobre servos que foram pegos de surpresa. Eles dormiram, se distraíram ou se perderam em seus próprios caminhos. Hoje, o sono espiritual está mais forte do que nunca. Pessoas que já conheceram a verdade estão frias, mornas, distantes de Deus. Vigiar é manter sua fé ativa, seus olhos abertos e seu coração sensível à voz de Deus. É resistir ao pecado mesmo quando ninguém está vendo.
Você conhece alguém que já foi fervoroso e hoje está frio na fé? Como você se mantém vigilante no seu dia a dia? Deixe aqui o seu comentário. Fé inabalável, sua arma contra o medo. Quando as tribulações vierem, e elas virão, o que vai te manter de pé não será a força, o dinheiro ou o conhecimento. Será a fé. A fé é o que te permite ver esperança no caos, confiar no invisível e permanecer firme quando tudo parecer perdido. A fé é o escudo que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. Fortaleça sua fé com a palavra, com oração diária e com a comunhão com irmãos de fé. Não é tempo de ficar sozinho. É tempo de se unir aos que estão na mesma caminhada. Qual foi a maior prova de fé que você já enfrentou? O que você faz para manter sua fé firme em tempos difíceis? Deixe aqui o seu comentário. Alerta final: o tempo está se encerrando. O mundo não vai parar para te dar tempo de se preparar. Quando a última trombeta soar, o destino de cada um já estará selado. Por isso, a sua decisão precisa ser agora. Não o amanhã, não quando der tempo, mas hoje. Se você está sentindo um chamado no seu coração, não ignore. Deus ainda está dando tempo, mas o tempo está se esgotando.